Muito boa noite, nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual, hoje recordando uma das parábolas da misericórdia. Talvez você já tenha escutado muitas vezes. O Evangelho é o lugar privilegiado da revelação de Deus para nós, porque nele toda a verdade que Jesus nos apresenta sobre Deus está manifesta e escrita. Os Evangelhos são frutos da convivência dos apóstolos, dos discípulos. Na verdade, eles nos narram a história e a vida de Jesus e todo o seu esforço de nos revelar quem é Deus. E é interessante que há um momento dos Evangelhos em que nós chamamos das parábolas da misericórdia, onde Jesus conta histórias muito bonitas para nos revelar o amor de Deus, para nos revelar a ternura do coração de Deus. Você pode se recordar, você já deve ter escutado tantas vezes a história da ovelha perdida, quando Jesus compara o amor que aquele pastor tem pela ovelha. Ele vai buscar a ovelha que está perdida, ele não deixa que ela continue esquecida, ele guarda de maneira responsável, né? Ele precisa deixar as 99 que estão ali. Aparentemente pode parecer uma irresponsabilidade, né? Mas é claro que ele deixou cuidadas aquelas que estavam ali. Elas já estavam no lugar certo e ele saiu em busca daquela que estava no lugar errado. Nesta parábola nós podemos descobrir a beleza de um Deus que sai para buscar o que está perdido. É natural do amor ir buscar o que está perdido. E Jesus nos ensina que Deus age assim. O pastor cuida das ovelhas que estão ali e ao perceber que está faltando uma, ele guarda as 99 e vai buscar a que está perdida. Também dentro das parábolas da misericórdia nós encontramos a história do filho pródigo, daquele rapaz que resolveu pedir a parte da herança e ir embora. E depois de viver um tempo longe do pai, de ter gastado toda a herança, ele descobre naquele momento de ausência, de sofrimento, porque a gente sabe que o sofrimento nos revela muitas coisas importantes. Naquele momento de dor e de sofrimento, de solidão, ele descobriu que o lugar dele não era aquele. Ele ficou indignado com o que estava vivendo. Ele ficou assustado com aquilo que ele havia escolhido. E o que ele faz? Ele se encoraja para ir buscar a reconciliação com o pai e pedir perdão. Na verdade, naquele momento que o rapaz descobre que ele está no lugar errado, que ele deveria estar na casa do pai dele, o coração dele se ilumina de uma maneira muito bonita para fazê-lo perceber que quando nós estamos vivendo uma situação de erros, é interessante a gente saber dar o passo para buscar a reconciliação. E o coração daquele rapaz o iluminou para que ele se encorajasse para ir buscar o perdão do pai. Tanto é que ele sai, olha, eu vou viver como um empregado na casa do meu pai, porque eu já não tenho mais direito à herança. Eu já gastei tudo que tinha. A minha parte, o meu pai já me deu e eu já gastei. Então ele não volta para querer ser filho de novo. Ele volta para querer ser empregado, porque ser empregado do pai dele era melhor que viver naquelas condições em que ele estava vivendo. Foi a conclusão a que ele chegou. O meu pai trata melhor os empregados dele do que eu estou sendo tratado aqui. Ele, na verdade, quando saiu de casa, ele queria festas, queria alegrias, queria se realizar. Ele achava muito pacata a vida que ele vivia na casa dele, né? E depois de ter feito todas essas experiências, ele chegou à conclusão de que estava errado. E isso é interessante na vida. Chegar à conclusão de que se está errado e não ficar lamentando. Não ficar vivendo as consequências do erro de maneira, como é que a gente poderia dizer? De maneira desastrosa, né? Viver a consequência do erro de maneira desastrosa é você não sair do erro. Mas de repente você percebe, errei, não fiz como poderia ter feito,
aí você vai buscar o acerto que você ainda tem direito. A misericórdia de Deus nos ensina isso, minha gente. Nunca é tarde para que a gente reconheça de que nós estamos no lugar errado. O pecado é o lugar errado. As escolhas infelizes que nós vamos fazendo, que vão destruindo a nossa vida, não é para isso que Deus nos projetou. Mas aí a gente precisa ter a coragem de acreditar que o Deus que nos espera está lá para nos tratar como filhos, não como empregados. E foi a grande transformação que aconteceu no coração do rapaz. Imagina ele voltando para casa, desejoso de reencontrar um lugar na fazenda do pai, mas para ser um empregado, porque ele não se sentia merecedor de ser reintegrado à família, de ser tratado como filho, porque foi ele mesmo que não quis mais. Existia uma lógica nessa história, né? É justo. Mas quando ele vai preparando o discurso para pedir perdão, para pedir que o pai o tratasse então como um empregado dos seus lá, ele encontra o olhar misericordioso do pai, que não deixou ele falar nada. E já mandou preparar uma festa, já mandou preparar um banquete, porque naquela casa era dia de alegria. O filho que estava perdido retornou. Aquilo que estava desencontrado foi reencontrado. Aquilo que estava desestruturado foi reestruturado. E a lógica que até então poderia ter prevalecido, de que um filho que perde o direito porque gastou tudo, foi reintegrado na mesma condição de antes. Às vezes a misericórdia de Deus, quando aplicada, parece injustiça aos olhos dos homens, né? Foi justamente o que pensou aquele rapaz. Pai, o Senhor não está sendo justo. Eu fico aqui ao lado do Senhor o tempo todo, faço tudo o que o Senhor me pede. E esse meu irmão, que foi embora, gastou tudo, deixou o Senhor aqui sozinho, o Senhor o trata de um jeito como o Senhor nunca me tratou. Porque, na verdade, aquela experiência de misericórdia, ela parecia injustiça aos olhos do irmão. Você já observou que muitas vezes nós pensamos isso também? Muitas vezes nós agimos como esse segundo filho, quando a gente vê as pessoas vivendo a vida que estão levando, e a gente tem dificuldade de pensar que Deus possa amá-las do mesmo jeito que ama a nós. Talvez você fique pensando, né? Eu faço o meu esforço para ser melhor, eu faço isso, faço aquilo. E olha as pessoas que estão vivendo de maneira tão irregular. Será que Deus ama do mesmo jeito? Ama, minha gente. A gente não tem como negar o amor de Deus por nós. O que a gente também precisa ter clareza é que viver na casa do Pai não é prejuízo. O rapaz interpretou como um prejuízo, mas não é. Tanto é que se fosse bom viver lá fora, o rapaz não teria voltado. Viver na presença de Deus não é prejuízo. Nós não podemos encarar a nossa religião como um peso sobre nós, como um código de restrições, não. Não é prejuízo estar na casa do Pai, é o contrário. E aquele rapaz precisou sair, viver todo o processo das perdas, do sofrimento, da solidão, para redescobrir que o lugar dele era na casa do Pai. Por isso o filho que estava em casa e que achou que era estranho, que era no mínimo injusto o pai fazer aquela festa toda, não havia convertido o coração dele para descobrir que estar na casa do Pai não é prejuízo. Que estar na presença de Deus não é prejuízo nenhum. Muitas vezes nós interpretamos a parábola, né, de maneira, olha, é uma injustiça o que aconteceu. Mas só o coração de Deus pode nos ensinar que não. Que Deus se alegra muito com cada filho que retorna. E talvez hoje você esteja precisando ouvir isso. Talvez hoje você esteja protagonizando um lado dessa história. Ou você é o filho que foi embora e precisa reaprender a voltar, ou você é o filho que continua ao lado do pai, que precisa reaprender a aceitar os que precisam voltar. De alguma maneira nós precisamos viver essa misericórdia. De alguma maneira esta parábola tem que ser real na nossa vida.
Porque a condição humana nos coloca o tempo todo nessa experiência de partir e de voltar. E nós precisamos aprender a dar esses passos, tanto para voltar à direção que nós precisamos voltar, ou então para receber bem aqueles que precisam retornar. Essa é a ação da igreja: abrir as portas para receber os que precisam voltar e, ao mesmo tempo, colocar no coração daqueles que estão ali dentro, que não partiram, que não foram embora, colocar no coração deles a certeza que não é prejuízo estar ali.